Neste documentário, Pedro Liache Filho faz importantes revelações. Primeiro, ele descobriu que a causa das dores atribuídas à coluna vertebral, na verdade, não tem sua origem na coluna, e sim no desalinhamento corporal. E segundo, ele criou a nova terapia do realinhamento músculo-esquelético com resultados surpreendentes. Tais fatos foram amplamente comprovados tanto numa experiência clínica de mais de 40 anos, quanto pelos resultados satisfatórios obtidos no tratamento de mais de 38 mil pacientes, entre os quais pessoas conhecidas como Silvio Santos, Aguinaldo Timóteo, Gugu Liberato, Rony Von, Carlos Alberto Torres, Manuel Maria, Gerson de Oliveira Nunes, Cafu e muitos outros. A respeito da medicina esportiva, Liache Filho traz ainda outras interessantes revelações. Por exemplo, como o desalinhamento músculo-esquelético influi nas distensões musculares e no agravamento das contusões. Você já ouviu falar em desarmonia cinética? É uma expressão própria da medicina, significando que os nervos ficam em posição divergente dos movimentos da massa muscular. Ele esclarece por que isso ocorre e também como é importante que o atleta trabalhe sempre em harmonia cinética. Fique atento a essas e outras importantes revelações. Os fatos aqui relatados a respeito de vários problemas relacionados à coluna foram amplamente comprovados em nossa experiência clínica de mais de 40 anos. A maior evidência dessa comprovação, porém, são os resultados que não deixam dúvidas, obtidos no tratamento de mais de 38 mil pacientes. Eu já conheço você, porque o Aguinaldo Timóteo me apresentou a você. Perfeito. Me levou lá na sua clínica. Perfeito. E a sua clínica, eu faço questão de dizer aos telespectadores, porque o que é verdade eu digo. O nome do Pedro é Pedro Liache Filho. Pedro Liache Filho. Eu estava na minha casa, apareceu o Timóteo. Olha, Silvio Santos, você precisa ir na clínica do Pedro Liache Filho, porque ele faz questão de ver a tua coluna. Então eu fui lá na clínica do Pedro. Já faz mais de um ano, não faz, Pedro? Foi em novembro, né? Foi em novembro, eu tinha um pequeno problema de coluna e realmente, olha, não sei o que foi. Mas eu posso te garantir que nunca mais tive. Não estou fazendo propaganda tua. E depois eu recomendei o Pedro a alguns amigos meus. Agora, não sei como é que o Orlando Macrini, diretor do programa, como é que ele foi lá, ele foi para a tua clínica? Porque ele não falou comigo, não. Eu também não estou sabendo, eu sei que ele foi e está passando muito bem. Então o Orlando Macrini foi na clínica dele, que é no Brooklyn ainda? É lá em Moema. É em Moema? Eu me lembro que eu fui lá uma vez ou duas, e você me colocou numa máquina, né? Uma mesa elevatória. Naquela mesa, e eu, olha... Você disse que a minha coluna estava, como é que é? A bacia. Estava com desalinhamento esquelético, né? Por causa do deslocamento da bacia. Porque pelo que você explicou para mim, e que se bem que os médicos não aceitam isso, né? Eu já estive discutindo com alguns médicos, eles não aceitam. Mas eu estou comprovando há 20 anos que o que eu faço é a verdade. Não, eu não estou dizendo a você que não é verdade, eu estou apenas dizendo a você o que ocorreu comigo. Perfeito. Depois que eu estive na tua clínica, estou contando para os telespectadores porque é verdade. Perfeito. Eu tinha um problema de coluna que me chateava muito, aí o Timóteo sabia, foi na minha casa, falou, você tem que ir no Pedro. Não vou mais, tem que ir no Pedro. Aí eu fui no Pedro, o Pedro me colocou numa máquina, que eu vou mostrar aí, foi filmada, né? E depois, então, de 3 ou 4 vezes que eu estive na máquina, depois tem aquela lâmpada quente ainda, não tem? Certo. Eu sei que eu não tive mais problema de coluna. Então o Pedro me explicou que, geralmente, não existem problemas de coluna. Que o que acontece é que a bacia se desloca. E quando a bacia se desloca, ela desloca a coluna. Porque a bacia, ele me explicou, eu até me lembro, a bacia nossa é assim. Por qualquer motivo, há um deslocamento, fica assim. Quando há esse deslocamento, a coluna toda sofre um problema. E aí, então, é muito difícil curar o problema de coluna. Ele inventou uma máquina, descobriu uma máquina nesses 20 anos, a máquina coloca a bacia no lugar, e colocando a bacia no lugar, a pessoa não tem mais problemas de coluna. Aí eu conversei com uma porção de médicos, não é bem assim, quer dizer, pode ser assim, aí começa a discussão, não é bem assim, esse não é possível, é possível. Bom, eu só posso dizer que comigo, até hoje, faz um ano e pouco, não tive mais, tomara que eu não tenha. Perfeito. Mas se eu tiver, eu chego aqui, eu falo, estou tendo. Perfeito. Mas agora o Macrini foi lá, deve ter visto a máquina, deve ter se empolgado e convidou você para vir ao programa. Perfeito. E o que você... Vamos ver o filme, vamos mostrar a máquina, vamos ver o filme.
A clínica do Sr. Pedro Liachi, homem estudioso e dedicado, nasceu há cerca de 20 anos por um motivo bastante inusitado. Certa ocasião, sua esposa sentia terríveis dores na coluna e, por mais que procurasse tratamento especializado, não conseguia resolver. Liachi então decidiu que algo tinha que ser feito urgentemente para solucionar de vez o problema da esposa que ele tanto amava. E assim, mergulhou a fundo no estudo da anatomia humana, formações ósseas e nos desdobramentos das dores musculares. Pedro Liachi, após curar a própria esposa, passou a se dedicar a esta nobre profissão. E nestes 20 anos, já esteve com gente famosa em conferências, cursos e mesmo cuidando de suas colunas. Pessoas como Osmar Santos, o presidente Sarney, quando era ainda senador, o grande craque Silas, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, Aguinaldo Timóteo e outros. Por fim, Pedro Liachi inventou uma mesa muito especial, que além de ser única no Brasil, é hoje o instrumento que lhe permite tratar de maneira absolutamente indolor e rapidamente a todos os pacientes que padecem com as horríveis dores de coluna. Como estudioso que sempre foi e continua sendo, Pedro Liachi tem hoje um grande sonho, uma grande ambição que espera realizar aqui, diante da Porta da Esperança. Bem, Pedro, eu fiz tudo isso, né? Mas agora me conta, você desde aquela época, eu não sei porque que você não me colocou naquele quadro de pessoas famosas, né? Eu não tô... A sua cartinha está lá, sim. Ah, eu te mandei uma carta. Não foi firmada, mas está lá, sim. Eu te mandei uma carta. Tem uma cartinha lá, o seu testemunho está fixado lá. Ah, ainda bem. Porque tem gente famosa lá, o presidente Sarney, então, o Pelé, eu também estou junto com eles lá, o Aguinaldo Timóteo. Perfeito. Mas, Pedro, agora você me dizia... Um dos casos que chamou muito a atenção foi a extraordinária recuperação de Aguinaldo Timóteo. Olá, meus amigos. Há mais ou menos 10 anos atrás, numa brincadeira infeliz no programa do Gugu Liberato, Viva a Noite, eu quase fiquei paralítico. Tive um problema na quinta vértebra, gravíssimo. Fui para o hospital. Depois de algum tempo, saí com muletas e muitas dores. Muitas dores. Corpo completamente desequilibrado. Fui procurar, então, um professor fantástico chamado Pedro Liachi. Ele já havia atendido o Silvio Santos e o Carlos Alberto Torres. Só podia ser bom. E eu precisava realinhar o meu corpo e fui procurá-lo. Me colocou na sua mesa elevatória, fiz algumas sessões, as dores foram embora, a muleta foi embora e Aguinaldo Timóteo está aqui inteirinho para dizer: ele é um profissional raríssimo no mundo em que nós vivemos. Se você tem algum problema dessa natureza, está precisando de realinhar seu corpo, procure-o. Assim como eu, você também vai ficar muito bom. Um abraço. Pesquisas revelam que 80% das pessoas no mundo inteiro sofrem alguma dor atribuída à coluna vertebral. Por exemplo, dores na região cervical, nos ombros, nos braços, nas costas, no tórax, na região lombar, nos quadris, nas pernas, nas virilhas, no pubis. Também podemos citar a tendinite, a nevralgia, a ciática, a fibromialgia e muitas outras. Alguns médicos, sem nenhum constrangimento, afirmam que a coluna, por ser um órgão que envelhece e também sofre desgastes, jamais chegará à cura completa. O que eles querem dizer é que as dores de coluna que você tem nunca serão curadas e que, por isso, você tem de aprender a conviver com elas. O fato é que a medicina tradicional desconhece a causa do problema, senão, aliás, não haveria esse altíssimo índice de sofredores. Não se pode acabar com os sintomas sem antes encontrar e eliminar a causa desses sintomas. Por essa razão, a única conclusão a que podemos chegar é que a terapia convencional não funciona. A ideia de que as dores atribuídas à coluna são incuráveis porque a coluna envelhece e sofre desgaste não tem fundamento. É certo que o envelhecimento e o desgaste atingem todos os órgãos do corpo humano,
mas nem por isso são todos doentes. Além dos órgãos vitais incríveis, somos constituídos de uma extensa malha de nervos e tendões, irradiados por todo o corpo, traspassados e inseridos numa gigantesca massa de mais de 500 músculos, que por sua vez sustentam e mobilizam o esqueleto humano. Para que esse mecanismo extraordinário possa funcionar de maneira eficiente e harmoniosa, é preciso que cada componente esteja em boa forma, ajustado, em ordem e na devida posição. Se isso não ocorrer, o corpo irá sofrer de alguma forma e, em alguns casos, os danos físicos poderão ser muito graves. O que descobrimos durante vários anos explica por que a terapia tradicional não consegue curar os chamados problemas de coluna. As dores que a nossa medicina costuma atribuir à coluna vertebral, na verdade, não têm a sua origem na coluna. Descobrimos que essas dores são causadas por um desalinhamento do corpo, decorrente do deslocamento do quadril, que por sua vez fica inclinado ou para a direita ou para a esquerda, deixando o corpo discretamente assimétrico. Isso deixa um lado do corpo posicionado para cima e o outro para baixo, mostrando que uma perna ficou mais curta que a outra. Geralmente, esse desalinhamento é provocado por agressões sofridas pelo corpo, seja em quedas, desequilíbrio no levantamento de peso, uso de força excessiva, movimentos bruscos ou por meio de algum acidente. Sempre que o corpo sofre alguma dessas agressões, numa ação de autodefesa, conhecida como ato reflexo, os músculos reagem prontamente, contraindo-se para proteger a coluna e assim acabam deixando o corpo fora de simetria. Ao mesmo tempo, esse desalinhamento resulta no estiramento dos nervos, podendo provocar sensações de desconforto ou dor na massa muscular e ainda irritações aos nervos ocasionadas pelo próprio estiramento. Esse fenômeno, sem dúvida, constitui a causa dos sintomas atribuídos à coluna, que atingem milhões de pessoas e impedem que muitas delas tenham uma vida normal. Então, partindo do princípio de que para acabar com a dor é preciso primeiro eliminar a causa, na mesma época em que fizemos essa descoberta, inventamos e desenvolvemos um equipamento terapêutico que chamamos mesa elevatória para a correção da bacia. Esse aparelho é utilizado em nossa clínica e serve para fazer o realinhamento corporal. Em um tratamento sem dor, a mesa elevatória faz um movimento diagonal, elevando e distendendo o corpo do paciente para fazê-lo voltar ao seu estado natural de simetria. O resultado pode ser observado em novo exame de alinhamento, em que as pernas do paciente já ficaram no mesmo comprimento, demonstrando que o corpo já voltou ao seu estado natural. A continuidade do tratamento é muito importante, pois tanto visa eliminar as dores, como também manter o corpo em sua devida simetria. O prazo previsto para a recuperação do paciente, dependendo de cada caso, ou seja, da intensidade, extensão e prolongamento das dores, é de 5 a 25 sessões de mesa elevatória e fisioterapia. A mesa elevatória já foi modificada e passou a chamar-se cadeira elevatória para o realinhamento músculo-esquelético. A descoberta do problema do desalinhamento corporal trouxe consigo o esclarecimento sobre a verdadeira causa de diversos males que acometem as pessoas em todo o mundo e, com ele, a possibilidade da cura definitiva. Um desses esclarecimentos é a respeito da hérnia do disco. O disco intervertebral, em seu estado natural, tem função semelhante à de um amortecedor hidráulico e serve para amenizar os choques da coluna. Sua polpa gelatinosa pode mover-se ligeiramente em qualquer direção,
a fim de corresponder aos movimentos do corpo. Ela pode alojar-se em parte e temporariamente nas entranhas do disco, retornando ao seu estado natural durante o repouso. Se ocorrer uma rachadura na cartilagem, a polpa gelatinosa pode se deslocar para fora do disco, caracterizando a hérnia discal. Enquanto o corpo estiver na devida simetria, o centro de gravidade localizado no último disco, na articulação sacrolombar, mantém-se inalterado. O peso do tronco incide nesse disco e ele suporta a carga porque ela é compensada de maneira uniforme em toda a sua periferia. Mas se o corpo ficar desalinhado, o centro de gravidade se desloca para uma das laterais, acompanhando a inclinação do quadril. Com a diminuição da resistência, o disco passa a suportar o peso apenas de um lado. É bem provável que o resultado desse desalinhamento, no médio ou no longo prazo, seja uma hérnia do disco. No entanto, a causa da lombociatalgia, ou seja, das dores lombares e ao mesmo tempo dores nos nervos da perna, ao contrário do conceito médico, não é a hérnia do disco, e sim o desalinhamento músculo-esquelético. Além de ser a verdadeira causa da hérnia, esse desalinhamento também retesa o nervo ciático desde a raiz, o que acaba desencadeando a nevralgia. A propósito, temos cadastrados em nossa clínica mais de 3.500 pacientes que eram portadores de hérnia do disco e passaram por cirurgias sem resultado satisfatório, porque voltaram a sentir as dores depois de 3 ou 4 meses. O alívio temporário talvez tenha ocorrido pelo repouso pós-cirúrgico ou mesmo por causa da anestesia que bloqueia a sensibilidade dos nervos e alivia as dores. Temos cadastrados também 3.000 pacientes que sofriam as mesmas dores nos nervos da perna, mas não eram portadores de hérnia do disco. Todos esses pacientes, portadores ou não de hérnia do disco, passaram pela terapia do realinhamento músculo-esquelético e se recuperaram. Isso, para nós, é a comprovação da tese de que a nevralgia do ciático é decorrente do estiramento desse nervo, causado pelo desalinhamento do corpo e não provocado pela hérnia do disco. Em resumo, descobrimos que a terapia tradicional não consegue curar as dores atribuídas à coluna vertebral porque desconhece a causa dessas dores. Descobrimos também que a origem do problema é o desalinhamento músculo-esquelético. No entanto, fundamentados em fatos reais, concluímos e declaramos com firmeza: a solução desse problema é a nova terapia do realinhamento músculo-esquelético.